pessoal, eu sou Israel, eu tô aqui de volta no canal da IBNU. Fazemos parte do Ministério do Integre Jovens e estamos estudando o livro Gálatas para você do Tim Keller. Estamos na segunda parte do capítulo 12. A gente acabou de ver o finalzinho de Gálatas 5, versículo 26. Entramos no capítulo 6 e agora a gente vai ver os versículos, do 1 ao 5. Então a gente falou bastante sobre a questão do relacionamento na semana passada e como que é esse relacionamento dentro das condições da vida segundo o Evangelho. Daí na segunda parte, o Tim Keller vai, enfim, abordar com um pouco mais de complexidade, poucos versículos que Paulo vai estudar o assunto de basicamente ajudar nossos irmãos. É muito interessante porque a Bíblia, particularmente o Novo Testamento, vai usar muito esse termo irmão, que é uma novidade dentro do ambiente de uma religião, de uma tradição social. Como assim nós somos irmãos? Esse senso de igualdade dentro da família cristã, né? Então, o primeiro problema que vai ser abordado é a questão do egoísmo, que marca relacionamentos humanos desde os primórdios. E quando a gente começa a avaliar a identificação de um pecado num amigo, num irmão, enfim, dentro de um ambiente da igreja, o que a gente faz? Se alguém está pecando, está fazendo alguma coisa errada, se eu estou falhando, como que as pessoas devem lidar comigo? E daí, Paulo vai basicamente avaliar alternativas e tem uma forma certa e boa de fazer, que gera bons frutos e um resultado muito positivo, e uma forma não tão interessante que faz mal para todos os interlocutores dessa relação, né? Então, lembrando um pouco do que a gente falou semana passada, mas ele vai ressaltar isso nesse capítulo, né? A questão do desprezo ao próximo, quando você se sente superior à pessoa que você estaria, por exemplo, interagindo, agindo, né, e ajudando em tese, ou uma sensação de inveja ou de dependência de aprovação quando você se sente inferior. Lembra do que ele falou na semana passada, né? A questão de você ser ou superior ou inferior, e como isso não é saudável. Então, quando a gente vai avaliar alguém que está em pecado, por exemplo, essa pessoa precisa ser, de certa forma, restaurada. Daí a pergunta é, como que a gente faz isso? É criticando a pessoa, é detonando ela, você está errando, você não presta para nada, olha como você está com o seu comportamento, você vai ser punido por Deus. É isso mesmo que é a proposta divina? Ou a ideia é ajudar alguém a vencer um desafio que é uma doença, que é o pecado que infecta todas as pessoas desse universo. Então todos nós somos infectados por uma doença que é o pecado. E se alguém está tossindo, está sofrendo sintomas dessa doença que é o pecado, o que eu faço? Eu bato nele ou eu tento ajudar ele a sofrer menos? E daí tem um versículo muito interessante que ele vai falar sobre quem é espiritual tem que ajudar. E a pergunta, né? Como assim quem é espiritual? Tem algum ser superior? O cristão de tal nível espiritual vai ter que ajudar o próximo. E daí o Tim Keller, ele com muita sabedoria vai falar, peraí, quem é espiritual? Paulo está falando de quem age conforme o Espírito Santo. Então, se qualquer pessoa foi salva, está alinhada com Cristo e com o Espírito Santo, ela tecnicamente é uma pessoa espiritual. Então, esse dever de tentar restaurar o próximo que está em pecado é um dever positivo que todos nós temos, né? E uma outra coisa muito legal é que ele entra no termo grego, né? Que eu não sei grego, então não vou poder ajudar nisso, mas ele vai falar que em grego o termo restaurar ele está literalmente sendo utilizado de uma forma análoga, né? Em outros casos é usada, por exemplo, num texto médico, de um médico que está recolocando um osso deslocado, né? Você deslocou o ombro e o cara recoloca. E a ideia é que isso dói bastante. Só que também isso é uma coisa que você tem que fazer com muito cuidado. Você não vai recolocar o osso deslocado na pancada, no murro. Você vai com calma. Então, a pessoa que está restaurando vai com mansidão e, naturalmente, a pessoa que está sendo restaurada vai ser desconfortável. E isso é uma expectativa, né? Então, é muito interessante. Ele começa o capítulo abordando basicamente isso. Depois ele vai entrar na questão dos fardos, porque assim, o texto vai trabalhar carregar o fardo do próximo. O que é esse fardo, né? Por que tem que carregar o fardo do próximo? E é muito legal, porque é uma ideia conectada ao mandamento maior, né? Ama a Deus e ama o próximo. Então, se você ama o próximo, ajuda ele a carregar o peso que está sobre ele, né? Que é esse fardo. E daí, dessa forma, a gente distribui o peso, né? Se um tem mais, outro tem menos, a gente vai meio que equilibrando e todo mundo sofre menos, mas sofre junto. E daí, o que eu achei muito legal disso é que ele fala que esse dever de ajudar o próximo, né? Esse trabalha com atos simples, desde ajudar alguém com uma coisa pequena em casa, uma questão simples pessoal, ou um problema muito profundo, uma coisa muito complexa e muito grave. Agora, para eu conseguir
ajudar alguém que está com um problema muito complexo, um problema muito grave, eu tenho que ter uma conexão pessoal com essa pessoa. Eu tenho que ter uma conexão no nível humano. Então, para que o indivíduo consiga restaurar o próximo e consiga ajudar ele no fardo que ele carrega na vida, nos desafios que ele tem na vida, exige uma conexão humana que faz parte dessa vida cristã proposta pelo Evangelho. Daí a palavra fardo é interessante porque, cara, tá, da onde vem essa palavra fardo? Por que tem fardo? O que é esse fardo, né? E é interessante que no contexto, tinha tido concílio lá em Jerusalém, numa época muito próxima, então os judaizantes, que eram o povo que falava basicamente, olha, você é gentil, não é judeu, virou crente, então você tem que virar judeu, depois você vira crente, é a primeira fase, né? Você não consegue ir para a segunda fase sem fazer a primeira parte. E daí para ser judeu você tem que seguir todas as regras, você tem que estar debaixo da lei. Daí é muito legal, porque eles usam o termo jugo. Jugo era basicamente um pedaço de madeira que fica na cabeça do gado, né, do boi, que puxa o arado. Beleza. Então é tipo, a lei é o jugo, é o peso que está em cima que você tem que se submeter a esse peso. Daí, o que o Paulo vai falar, ele vai fazer um trocadilho muito legal. Sabe esse jugo, esse peso? Então, o peso é um fardo. E esse fardo que você tem que carregar é o amor ao próximo. Não seguir as regrinhas e fazer tudo certinho conforme a lei virar judaizante. Então, para você cumprir a lei máxima é amar o próximo. Então carrega o fardo do próximo e para de ficar carregando o peso de ser perfeito e ter que seguir todas as regrinhas, né? É muito legal. Então, basicamente, qual que é o fardo grande da lei que tem que fazer? Ama o próximo como Cristo nos amou e foi, enfim, crucificado e ressuscitou para nos salvar. Então, até a Páscoa chegando aí, esse é o grande, digamos, a grande vitória da fé cristã e esse é o fardo que meu irmão carrega, eu também carreguei, e Cristo tirou de cima de mim, então eu tenho que amar o próximo e ajudar ele a carregar o fardo dele, né? Muito legal. E daí, dos versículos sequentes, até parece que tem uma contradição, porque primeiro fala, carrega o fardo do irmão, depois não, você carrega o seu próprio peso. Peraí, como assim? E daí o Tim Keller vai entrar e falar, pera um pouco, quando você entra nos versículos 3, 4 e 5, você está entrando nos requisitos para você conseguir ajudar o seu próximo, né? Então, um dos requisitos é você não pode se sentir superior. Volta pro comecinho. Olha, se eu me sinto melhor que todo mundo, daí como que eu vou ajudar a recolocar o osso? Eu não vou chutar o cara, vou meter a cadeira nele para recolocar o osso machucado. Como que eu vou restaurar alguém em pecado se eu desprezo ele, se eu me sinto superior a ele, se eu acho que ele é um lixo porque ele peca? Eu também sou igual a ele, eu tenho que ter essa humildade cristocêntrica. E eu também não posso me sentir inferior, me sentir um inútil, porque daí eu vou ver alguém errando e falar, pelo menos ele é feliz, pelo menos, tipo, eu sou nada. Então assim, não pode ter essa atitude. E daí, o que eu acho muito legal é que vai fazer uma comparação, né? Então, você faz uma vida comparando ao próximo, peraí, não é o caminho certo. Essa vida comparando a outros, ela é perigosa. E por que ela é perigosa? Porque se você está num ambiente onde todo mundo está esculhambado, putz, você é o cara, você é a melhor pessoa, então você se sente satisfeito com quem você é, mesmo não tendo conquistado nada. E não estando vivendo uma vida que reflete a bênção do evangelho. E se eu estou num ambiente onde a galera tudo tá bem conectado com Deus, está seguindo direito, vivendo uma vida muito impactante, pessoas que estão muito próximas de Deus, por mais que eu esteja fazendo uma coisa muito boa, esteja ajudando o meu irmão, carregando o fardo dele e fazendo um impacto positivo para o evangelho, eu me comparando com uma pessoa que fez mais do que eu falo, putz, mas eu não tenho valor, porque ele é muito melhor. Então calma, a ideia não é se comparar com ninguém, nem com quem é superior, nem com quem é inferior, e focar na gente. E daí fecha esses versículos quando Paulo vai falar sobre carregar a própria carga, né? E isso meio que em contradição. Você ajuda o próximo, né? Carrega o fardo, ajuda o próximo a lidar com o desafio da vida, que é o desafio do pecado, é o sofrimento que o indivíduo sofre no dia a dia. Eu tenho que ser algo que agrega na vida do meu próximo, do meu irmão, em Cristo. Só que ao mesmo tempo eu tenho a minha responsabilidade pessoal, e daí a palavra para carga que é usada, né, no versículo é uma palavra meio que de mochila, a minha mochila pessoal, né? Os meus problemas e pecados, as minhas fragilidades pessoais, não um fardo genérico. Por quê? Porque essa responsabilidade pessoal é eu e Deus no juízo final. Não vai dar para envolver ninguém. Então não é qualquer coisa que eu vou ajudar meu irmão aqui porque ele precisa. Peraí, em relação à minha salvação é eu e Deus. Meu pai, meus irmãos, ninguém consegue me ajudar com isso. É eu e Cristo e Deus, só. Agora, em relação a outros desafios, a gente pode participar. Então é muito legal o jeito que Paulo trabalha, né, esse capítulo. E basicamente a conclusão que eu acho muito positiva, até que as reflexões finais do capítulo 12, parte 2, é que qual que é o nosso foco, né? De uma forma muito gentil, restaurar os nossos irmãos que estão sofrendo
com algum pecado específico e estar preparados para sermos restaurados pelos nossos irmãos. Lembrando que esse processo de restaurar o próximo que está sofrendo com algum pecado não é um processo de julgar, desprezar e ser superior a alguém, e sim um processo de ajudar alguém que está sendo, digamos, prejudicado, está sendo machucado por algum tipo de pecado que está sendo nocivo para a sua vida, e para a sua espiritualidade e para o seu futuro. E com esse senso de, digamos, participação coletiva para enfrentar um desafio maior. Isso é muito bom, muito especial. Esse então era o capítulo do dia de hoje. Que Deus abençoe a vida de todo mundo participando. Muito obrigado por terem participado, assistido o vídeo. Não esquece de curtir e seguir a página. Estaremos de volta semana que vem no capítulo 13. Deus abençoe, boa noite, bom dia ou boa tarde a todos.